histórica de nossa redenção. Uma sequência de fatos que ocorreram há mais de 2000 anos, mas ainda hoje ecoam com o som de Jobão. O mundo foi transformado pela semana que hoje celebramos, da promessa anunciada pelos profetas, do coro de anjos nos céus de Belém, do ministério aos milagres realizados. Jesus ainda é o enigma divino. Para todos aqueles que buscam estar presentes na sua glória, Jesus ainda é mais do que você pode imaginar. Entretanto, ao longo desses anos, muitos não são capazes de compreender. Abusam de sua palavra, do seu amor e o apontam como herege. Sem pecado, Jesus é odiado pelo inimigo, que busca derrotá-lo e destruir o seu reino. Pai eterno, Criador de tudo e todas as coisas, conhece a Jesus como só o Pai conhece o Filho e decretou há milênios a sua vitória eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus, para sempre triunfante. Esta é a minha, a sua história. Essa é a nossa canção. A última semana do ministério de Jesus na Terra foi uma semana de celebração e júbilo, mas também foi marcada por tragédias e traição. Essa semana começou com a entrada de Jesus em Jerusalém, profetizada desde o início dos tempos. Este dia é conhecido popularmente como o Dia de Ramos. Quando Jesus entrou em Nazaré, a multidão celebrou como Rei dos Reis, mas não sabia que seu reino não é terreno. Essas vozes que exultavam de júbilo e clamavam pelo seu nome, dias depois clamariam por sua morte. Ele não era um rei como a multidão imaginava. Ele era um líder que falava com autoridade, mas também andava entre os mais simples. Ele era um mestre que ensinava uma linguagem simples e deixava os doutores da lei perplexos. Ele era o Senhor, mas também o maior exemplo de humildade. Sua presença tinha algo tão essencial que a multidão celebrava de júbilo aquele rei.
Jesus fez muito mais do que virar a mesa dos cambistas. Ele derrubou os ideais dos fariseus e dos escribas. As pessoas comuns amavam a Jesus, mas os líderes religiosos tinham ciúmes dos seus poderes, pois eles tinham medo de perder os seus próprios poderes. Quando Jesus entrou em Jerusalém, com seus milagres e ensinamentos, era bem mais do que eles poderiam suportar. Vendo tudo isso acontecer, um plano tinha que ser colocado em ação. Achar alguém que iria trair Jesus. Jesus sentia que estava bem próximo e quando ele não estaria com seus discípulos. Então, ele os reuniu na última ceia do cenáculo. Por isso a palavra do Senhor nos diz que Jesus, na noite que foi traído, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz que ele tomou o pão, verso 24, 25, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é o sangue da nova aliança, derramado, vertido por amor a vós. E Paulo diz que eu recebi do Senhor, eu também vos dei. O pão e o cálice, o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, o cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus. E nesta noite você pode cear conosco, celebrar a Santa Ceia, celebrar a mesa do Senhor, comer do pão e beber do cálice em nome de Jesus. Quero chamar os presbíteros que vêm à frente para me auxiliar e nós vamos orar consagrando os elementos. E a seguir, os presbíteros vão levar até os amados irmãos. Convido também os diáconos que estão de plantão que venham todos me ajudar. Rui Carneiro também que vem à frente nos auxiliar. E nós vamos participar nesta noite da mesa do Senhor, da Santa Ceia, fazendo em memória do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar consagrando os elementos da Santa Ceia. E após, vamos comer do pão, vamos beber do cálice, simbolizando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Se não fosse a morte de Cristo, se não fosse a ressurreição de Cristo, nós não estaremos aqui. Quando comemos do pão, pão que simboliza o corpo dele, quando bebemos do cálice, o cálice que simboliza o sangue dele, nós estamos crescendo espiritualmente. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É o autoexame, e após o exame, receber do pão, receber do cálice em nome de Jesus. Vamos orar consagrando os elementos. Pai querido e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos diante de Ti o pão e o cálice, ó Pai. Pão que simboliza o corpo de Cristo, o cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus. E ao tomarmos destes elementos, que possamos crescer espiritualmente para a honra e glória do Teu santo nome, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nesta noite então especial, nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice, em memória do Senhor Jesus, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Você que é membro desta igreja, membro de outra igreja, em comunhão com Deus e com a igreja, participe conosco da Santa Ceia nesta noite, em nome de Jesus. A mesa não é a mesa presbiteriana, ela é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, devemos comer do pão, por isso devemos beber do cálice. Ao receber os elementos, vamos já comer do pão, beber do cálice em nome de Jesus. Irmãos, podem servir a igreja. Vamos cear em nome do Senhor. A igreja será servida neste momento. Você pode pegar do pão, comer do pão, beber do cálice, fazer a sua oração diante do Senhor em nome de Jesus. Sim.
é meu corpo que é dado por vós, diz Jesus. Esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. Fazei memória de Jesus. Esse é meu corpo que é dado por amor de vós. Esse é o sangue, cálice da nova aliança. Todas as vezes comeres do pão, beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Cristo vive. A morte foi vencida. O Rei da vida é vencedor. O preço foi alto. O Rei teve que se entregar para que nós fôssemos resgatados. O Rei dos Reis, Senhor dos senhores, digno de todo louvor, para sempre triunfante.
Abra a palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 20, a ressurreição de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 20, tem como título a ressurreição de Jesus. Nosso tema nesta noite, detalhes da ressurreição que marcam as nossas vidas. João capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondendo, recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os de seus discípulos, e Tomé com eles.
Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Queridos e amados irmãos, este texto da palavra do Senhor nos narra o episódio aqui da ressurreição de Jesus. Maria Madalena, no primeiro dia da semana, diz o texto sagrado, ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e ela fora com um único objetivo, que era embalsamar o corpo de Jesus. Ela estava indo ali para embalsamar o corpo do Senhor Jesus Cristo, e ela fora de madrugada. Mas ao chegar ali naquele local, a pedra já estava retirada, havia sido tirada, que tinha uma indagação, uma preocupação, um questionamento nessa mulher, Maria Madalena: quem vai tirar a pedra do sepulcro? Mas a pedra já havia sido retirada. E ela viu, no verso 12, 2 anjos vestidos de branco. Primeiro detalhe do texto: 2 anjos vestidos de branco. Por que 2 anjos? Porque não somente um anjo, porque a Bíblia diz que pelo depoimento de 2 pessoas, toda a palavra, todo o testemunho há de concretizar, será tido como verdadeiro, como verídico. Em qualquer situação, uma só testemunha não tinha validade, era preciso 2 testemunhas para dizer que aquele ato realmente aconteceu. Então ali nós temos em primeiro lugar os céus testemunhando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os céus dando testemunho: Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Corinto, ele dedica um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 15, para falar sobre a ressurreição de Jesus. E ele chega a dizer a partir do verso 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Se Cristo não ressuscitou, nós então podemos comer, beber, viver esta vida e somos tidos como os mais infelizes de todos os homens. E se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a Bíblia diz, de fato, verso 20, Cristo ressuscitou. Se Ele ressuscitou, e é verdadeiro, de fato Ele ressuscitou, é uma grande verdade do cristianismo, é para dizer o seguinte: a nossa esperança, ela não é vã. A nossa esperança, ela não se limita apenas a esta vida, pois a Bíblia diz: se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, apenas a este patamar terreno, nós éramos tidos como os mais infelizes de todos os homens. A infelicidade, a tristeza, a melancolia, o pânico, o sofrimento, tudo faria parte das nossas vidas se de fato Cristo não houvesse ressuscitado. Mas Ele ressuscitou. Então a nossa esperança, querido irmão, querida irmã, é uma esperança viva. A nossa esperança é uma esperança correta, é uma esperança poderosa. E nós não mais estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós somos perdoados, nós somos lavados. O evangelista João narra no seu primeiro capítulo um episódio de João Batista, quando João Batista exercia o seu ministério, e veio Jesus em direção a ele, e João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ressuscitou. Então nós, eu, você, querido, nós hoje não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Amém, igreja? Nós temos vida, e vida em abundância. A vida em Cristo é algo tremendo, é algo poderoso. Então você não está mais morto nos seus delitos e pecados. A sua fé, querido, não é uma fé passageira, uma fé efêmera, uma fé sem valor. A nossa fé é uma fé viva no Cristo ressurreto. Que coisa maravilhosa! A ressurreição bendita e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Os anjos ali testemunhando, Cristo de fato está vivo. 2 anjos para mostrar esta grande verdade. Nós temos a cruz como sinal do cristianismo. A cruz é o sinal do cristianismo. Mas um pastor, amigo nosso, viajando nos Estados Unidos, na Califórnia, ele encontrou uma cruz especial que chamou muita atenção dele, feita por um grande artista. Projeta para mim, Rodrigo, aqui, por favor. Uma cruz chamada a cruz vazada. O sinal da cruz, que é o sinal do cristianismo. Mas ele dizia assim: a cruz simboliza o sofrimento de Cristo, a agonia de Cristo, a dor de Cristo, a morte de Cristo. Mas a cruz também precisa trazer algo mais forte, trazer também a ressurreição de Cristo. Aí ele teve essa brilhante ideia e fez a cruz vazada. Você enxerga de ambos os lados, para dizer: o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele não ficou na cruz. Esta é a cruz que simboliza o cristianismo. Nós podemos ver uma outra, Rodrigo, passa a outra para mim. Por exemplo, aqui o crucifixo, nós temos o crucifixo. Eu particularmente acho que o crucifixo é uma afronta a Deus. É uma afronta terrível a Deus e não deve ser usado. Volta ao outro, Rodrigo, porque a cruz vazada está dizendo: Cristo não está aqui, Ele de fato ressuscitou, Ele não ficou na cruz. Se você teve um ente querido que partiu, que morreu, e você vê a pessoa ali, a foto da pessoa morta, isso traz tristeza, as lágrimas descem pelos nossos poros. Mas você vê a foto da pessoa viva, brilhante, celebrando a vida, traz júbilo, alegria. Então o que traz júbilo ao coração de Deus é a cruz vazada. Jesus não está aqui, e Ele trouxe esta verdade profunda, maravilhosa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus de fato ressuscitou. A cruz não o segurou. Para muitas pessoas, ou Jesus está no colo da mamãe, ou pregado na cruz usando o crucifixo. Ele não ficou pregado, ele não ficou bebezinho, ele cresceu, ele saiu da cruz, ele está vivo. E nós como cristãos, dizia na pregação de manhã, nós como cristãos, discípulos de Cristo, não podemos ter opiniões, devemos ter convicções em nome de Jesus. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que a multidão está dizendo? Quem diz as pessoas, o que as pessoas estão dizendo ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam: Senhor, uns falam que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus volta para os discípulos e diz assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, aprenda isso em nome de Jesus. A multidão, ou as multidões, a multidão poderá ter opinião, discípulo não tem opinião, discípulo tem convicção em nome de Jesus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não temos achismo, eu acho isso, eu penso isso, eu imagino assim, não. Nós temos convicção: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, ressurreto, Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor, e essa nossa convicção dependerá a nossa salvação, porque a Bíblia diz que daquele que confessar a Jesus, Jesus se confessará diante de Deus.
Se alguém negar Jesus aqui na terra, Jesus também nos negará diante do Senhor nosso Deus. Então, os céus aqui está dizendo: Cristo ressuscitou, sua fé é maravilhosa, a sua esperança é tremenda, e a sua vida não limita-se apenas a este patamar. Você tem o céu, a mansão celestial, a graça de Deus, o poder de Deus, e você vai morar para sempre com o Senhor. Dizia exatamente isso numa pregação de manhã, antes do culto das 10, em um velório que eu estive pregando de manhã, falando essa verdade. Quando alguém morre em Cristo, ele sabe para onde vai, ele está com o Senhor, e é isso que nos consola, graças à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Jesus está vivo. Mas o texto, capítulo 20 de João, no versículo 5 em diante até o verso 7, diz que João corre, chegou primeiro naquele lugar, abaixando-se os lençóis de linho, e ele não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Outra tradução vai dizer: aquele lenço deixado, dobrado à parte. Quando Pedro entra, João chega, ele olha o túmulo vazio, ele não entra, ele fica olhando e vê os lençóis. Pedro chega, vê os lençóis e vê o lenço dobrado, deixado à parte. O que isto significa para nós? Jesus usava algo da época para trazer verdades profundas. Quando a mesa era posta, o escravo, o servo, arrumava a mesa para que o seu senhor viesse cear, se alimentar. O escravo jamais chegaria à mesa antes do seu senhor se alimentar da mesa. E após o senhor se alimentar, ele pegava como se o papel fosse a toalha, ele amassava de qualquer jeito e a jogava num canto qualquer da sala, daquele cômodo, para dizer o seguinte: eu já me alimentei, eu não vou voltar mais à mesa, você pode comer agora e tirar a mesa. Quando a toalha era, e o lenço, a toalha era, ele pegava e a dobrava, o Senhor, e a deixava num canto da mesa, a mensagem que ele passava para o seu servo era esta: eu vou voltar, eu vou voltar. Então o lenço deixado à parte, a mensagem de Jesus é esta: eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei. Então a ressurreição, além da vida de Jesus, ele ressuscitou, ele deixou essa mensagem aqui: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Querido, Jesus vai voltar. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Nós não podemos viver esta vida neste patamar terreno, achando que jamais Jesus vai voltar. Viver a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas devemos estar olhando e aguardando a volta de Jesus. E a Bíblia diz que ele vai voltar como ladrão. Quando ninguém espera, ele volta para buscar a sua igreja. E a pergunta é essa nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga: você está preparado para a volta de Jesus? Você tem essa convicção no seu coração que ele há de voltar para nos resgatar, para nos levar de volta, para estarmos para sempre com ele? Ele vai voltar. Prepara-te hoje para encontrares com o teu Deus. Como que eu posso me preparar? Reconhecendo que é pecador, que por você mesmo jamais poderia alcançar a salvação, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e declarando o Senhor absoluto da sua vida.
a partir de um encontro com Jesus, pois só Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. A entrega total a Cristo, uma vida séria vivida com Jesus. Aí você está preparado para subir, para estar para sempre com o Senhor. E neste texto, quantas vezes ele diz aqui: paz seja convosco, paz seja convosco. E no verso 22, ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E naquele momento, na certeza da volta, na certeza da ressurreição, para ter o Consolador, eles receberam o Espírito Santo de Deus, que veio para ficar permanentemente com os seus discípulos. O Espírito Santo, ele está conosco. A Bíblia diz que nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. E você hoje, meu querido, minha querida, pode desfrutar da paz que Jesus deixou. Diz aqui: paz seja convosco, deixe-vos a paz. João 14: a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, deixe-vos a paz. O Senhor quer que desfrutemos desta paz dele, na certeza que ele há de voltar. Por isso possamos viver uma vida sempre vigiando, sempre vivendo o cristianismo, a palavra do Senhor. Quando ele voltar, nós estaremos para sempre com o Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão voltar com o Senhor, e haverá o encontro nos ares. Aí estaremos para sempre com o Senhor. Já disse aqui uma história de uma cena de um filme, e repito agora, aonde uma pessoa muito rica, muito poderosa, ela dizia para duas crianças: tudo que vocês enxergarem me pertence. Aonde o alcance dos olhos de vocês chegarem, tudo que vocês estão vendo, tudo isso me pertence. Eu sou dono de tudo isso. E aquela criança, na sua ingenuidade, na sua simplicidade, ela olhou para aquele homem tão cheio de si, e ela disse assim: ainda vejo o céu lhe pertence? Ainda enxergo e vejo o céu lhe pertence? Talvez nós corremos, você corre, as pessoas estão correndo atrás de tantas coisas neste mundo, e está esquecendo da eternidade, do céu, o que está lá em cima nos aguardando, em nome de Jesus. Os anjos disseram: ele está vivo, estamos aqui para testemunhar. Jesus deixou aquele pano dobrado para dizer: eu vou voltar. E ele se manifestou aos discípulos, a Maria, aos discípulos, a Tomé, que não cria, duvidava, mas quando ele viu Jesus, ele disse: Senhor meu e Deus meu, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Querido, querida, será que a ressurreição de Cristo, ou antes a sua morte, o seu sacrifício, o seu sofrimento, foi em vão para você? Se você ainda não aceitou a Cristo, aceite-o ainda hoje. Se você já o aceitou, mas não está preparado para a volta dele, se prepare, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. O próprio apóstolo Paulo disse que ele cria que a volta de Cristo estava muito mais perto do que quando no princípio ele havia crido no Senhor, e continuava crendo no Senhor. Se ele disse aquilo, imagina hoje. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Então vamos nos preparar, porque ele volta para buscar a sua igreja. Ele mesmo diz que preparou para nós um banquete, e nós vamos cear com ele de uma maneira diferente e nova, lá no reino dos céus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que nesta Páscoa, você, ao desejar uma feliz Páscoa para alguém, possa dizer: Jesus está vivo, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. A cruz é a cruz vazada, Ele não ficou aqui, e isso traz alegria, isso traz ânimo, isso traz gozo, isso traz paz, e nós, porque possamos viver uma vida cheia, tomada, repleta totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Fale com Deus por alguns instantes, conversa com o Senhor. Você está preparado
para a volta de Jesus, para o retorno de Jesus, ele disse: eu vou voltar. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz questão em dizer: Cristo morreu conforme diz as Escrituras. Cristo ressuscitou conforme diz as Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus, e nela diz que Ele vai voltar. Ele não quer te pegar de surpresa. Não seja pego de surpresa. Fique preparado e diz: Senhor, eu estou preparado para a tua volta. Senhor, eu estou entendendo, Senhor, eu estou compreendendo, Senhor, a profundidade da tua palavra, e hoje eu estou lhe rendendo o meu coração, entregando a minha alma, a minha vida ao Senhor, porque a partir de hoje eu entendi, eu quero viver o cristianismo, aguardando a volta, bendito Senhor Jesus, poder dizer: Hosana, Hosana, bendito seja que vem em nome do Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus. Estamos prontos para encontrar contigo. Quando o Senhor chegar, nós estaremos lhe aguardando ansiosamente para ter um reencontro com o Senhor e para estarmos para sempre com o Senhor. Ore a Deus neste momento, converse com o Senhor, exerça a tua fé em nome de Jesus. Se há alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, entregue hoje. Muitas vezes nas igrejas cometem um grande erro, só pregam sobre prosperidade, vida financeira, riqueza, cura, saúde, só prega isso. Está errado. O que temos que pregar é a salvação em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca de sua alma? Jesus pode prosperar, Ele pode prosperar a sua vida, te prosperar Ele pode, Ele tem poder para isso, Ele pode curar, Ele pode te curar, se Ele quiser Ele pode, mas o que Ele quer fazer em primeiro lugar é salvar a tua alma, é salvar o teu coração, é salvar a tua casa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você não aceitar a Cristo, o resto aqui é resto, não adianta nada. E nas igrejas falta este apelo: se alguém quer aceitar a Cristo, eu estou lhe dando essa oportunidade nessa noite, todos orando, falando com Deus, em nome de Jesus. Há alguém que hoje quer aceitar a Cristo como Senhor da sua vida? Enquanto a igreja ora, só erguer a mão, rapidamente abaixar, para que Deus possa ver, eu possa ver. Depois eu vou orar aqui, não vou chamar à frente, amém, pode abaixar, aleluia, glória a Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas alguém quer dizer: Jesus, hoje eu entendi, e a partir de hoje vai ser diferente, estou entregando a Ti o meu coração. Erga a sua mão rapidamente abaixo, para que depois eu possa interceder em nome de Jesus. Há alguém aqui que não está preparado para a volta de Cristo, mas a partir de hoje vai dizer: olha, hoje eu estou levando uma vida cristã mais séria, porque eu quero estar preparado para a volta de Cristo. Se alguém, erga a tua mão rapidamente, também vou orar depois em nome de Jesus. Só erguer rapidamente e abaixar, em nome, amém, amém, pode abaixar, amém, glória a Deus, glória a Deus. Entrega a tua vida para Jesus. Muitas pessoas acham que tudo isso aqui é desnecessário, besteira, perda de tempo. Se você acha isso, o inferno te aguarda. Aceite a Cristo, renda-se a Cristo, vive uma vida séria com Jesus, os céus lhe aguarda. Nós não queremos que ninguém se perca, ninguém vá para o inferno, não quero que ninguém vá para o inferno, que todos possam ir para o céu. Mas muitas vezes brincamos de ser cristãos, brincamos de cristianismo, brincamos de vida cristã, e não vivemos a vida que Deus quer que vivamos. Deus quer você por inteiro, a sua alma pertence ao Senhor. Glória a Deus por aqueles que ergueram a mão, entregando a vida para Cristo, se preparando para a volta de Jesus. Louvado seja o Eterno por isto. Estou livre do sangue, por denunciar a verdade da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Ó Deus, precisamos resgatar a mensagem cristalina, a mensagem verdadeira do Evangelho verdadeiro, Pai. Ó Deus, quantas pessoas correndo atrás das suas coisas, das suas obras, seus feitos,
Quantas pessoas que correm atrás de prosperidade, de saúde, mas esquecem da saúde da alma, negligenciam o aceitar a Cristo, o abrir o coração para Jesus. Mas quantos um dia abriram o coração para Jesus, Pai, mas na caminhada se perderam, estão perdidos, uma vida vazia, um vazio profundo na alma, no coração, Senhor. Ó Pai, que esta noite seja uma noite de retorno aos braços do Pai, retorno a Jesus Cristo, retorno, ó Pai, como diz Paulo aos Coríntios capítulo 15, a seriedade. E ele diz ainda que muitas pessoas não conhecem a Cristo por vergonha nossa, Senhor, porque nós muitas vezes deixamos de anunciar a verdadeira mensagem do Evangelho, Senhor. Muitas pessoas pensam, ó Deus, que importa é ser feliz, mas não terá a felicidade eterna. Pai, abra os corações empedernidos, as mentes fechadas, para que entendam e compreendam o amor, a graça de Jesus, o perdão de Jesus, a restauração de Jesus. Pai, eu poderia pregar aqui 3 horas seguidas, sem problema algum, Senhor, sem dificuldade alguma, mas eu não tenho poder para convencer ninguém, Pai, mas o Espírito Santo tem. Espírito Santo, convença do pecado, da justiça, do juízo, e leve pessoas ao reencontro com o Senhor. Obrigado por aqueles que se manifestaram nesta noite, aceitando a Jesus no coração, aqueles que se manifestaram se preparando para a volta de Jesus. Eu sei, Pai, que há muitas pessoas que desejaram erguer a mão, mas ficaram acanhadas, envergonhadas. Pai, toca nesses corações, Pai, para que esta vergonha vá embora, porque Jesus não teve vergonha de morrer na cruz do Calvário, com as mãos, braços abertos, para nos salvar, Pai. E obrigado, Senhor, porque hoje, através do sacrifício de Jesus, nós somos aceitos à Tua presença, nós somos regenerados, transformados, revigorados, Pai, e podemos viver a essência do cristianismo, a essência do Evangelho, que transforma vidas, que transforma corações, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Perdoa as vezes que o entristecemos, que o ferimos, que o apagamos, e reacenda a chama, ó Deus, do Espírito Santo em cada coração nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, essa é a Tua igreja. Espírito Santo, este é Teu povo. Visita agora, toca agora, convença agora, transforma agora, em nome de Jesus. Não vivemos pela tradição, não vivemos pelos usos e costumes, não vivemos pelas obras, vivemos pela fé, a fé inabalável em Cristo Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Pai, opera, Deus, trabalha, Senhor, até naquele que muitas vezes está agindo com indiferença. Toca, Senhor, agora em nome de Jesus, Pai. Muda, Senhor, vidas, para que nós juntos possamos naquele grande dia receber o Senhor Jesus, que volta para buscar a sua igreja, o noivo que vem buscar a noiva para as bodas do Cordeiro, Senhor, e haverá júbilo, haverá festa, porque a alma indo para estar para sempre contigo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por aqueles nossos queridos que já partiram para a eternidade, que estão aí com o Senhor, te louvando, te bendizendo. Isso nos enche o coração de gozo, de alegria, Senhor, por saber aonde estão, porque aqui na terra não negligenciaram a salvação, não negligenciaram o Senhor Jesus, reconheceram que as obras não salvam, os atos pessoais não salvam ninguém, mas abraçaram a fé em Cristo,
e os seus nomes no livro da vida desde a eternidade. Adorando o Senhor, Pai, nós também aí estaremos um dia em nome de Jesus. Que enquanto vivermos neste mundo terreno, pelo tempo que for, possamos viver uma vida que glorifique o Teu nome, que exalte o nome do Senhor. E obrigado porque a cruz está vazada, Jesus não ficou lá, Pai. Louvado, glorificado, exaltado, bendito seja o santo nome do Senhor, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus, Pai. Continua operando, Senhor, em cada coração. Abençoe agora o coral, Pai, que vai Te adorar, Senhor, com esta bela melodia, com esta bela canção, Senhor, que possamos ser mais uma vez tocados por Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes da bênção apostólica, o coral se posicione. Vamos ouvir o coral. Depois ministrarei a bênção apostólica sobre todos. E encerraremos o culto em nome de Jesus.
Esse é o Senhor Jesus, ressurreto, vivo, que voltará para buscar a sua igreja. Todo este trabalho, todos os preparativos, o palco, a ensinação, o coral, os ensaios, dias de ensaio, tudo para dizer para você, Jesus está vivo, Ele vai voltar para te buscar. Prepara-te para encontrares com Ele. Meus parabéns ao coral, ao nosso ministro louvor, aos irmãos que fizeram todo esse cenário. Ficou bonito, não ficou? Quem gostou, aplauda o Senhor bem forte. Tudo isso para edificar a tua vida para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé para receber a bênção apostólica. Aos visitantes, nosso muito obrigado pela presença. Voltem outras vezes, para que juntos possamos celebrar a Deus. Essa igreja não é melhor do que nenhuma igreja. Nós somos o povo de Deus. Estamos aqui para adorar a Deus. Pregamos só Jesus como único e suficiente Salvador. Salvação só em Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, nossa regra infalível de fé e prática. São os princípios centrais desta igreja. Todos são e sempre serão muito bem-vindos a esta casa de oração. Venha adorar a Deus conosco. Venha celebrar o autor da vida conosco. Será sempre um prazer. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. E agora, amados irmãos e amadas irmãs, e amigos e amigas, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, possa repousar sobre cada um dos amados aqui presentes, hoje, agora e para todos sempre. Que assim nos abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço para o seu lado. Deus abençoe. Uma ótima noite. Feliz Páscoa a todos.